Esse vídeo trata-se da apresentação do projeto prático da disciplina de programação com frameworks web, ministrada pelo professor Geoffrey. Eu e a minha dupla, Ananda Victoria e Maria Gabriele, a gente vai estar apresentando esse projeto. Eu vou estar narrando e Gabi vai estar exibindo a tela, toda a estrutura do código e posteriormente também a sua funcionalidade. O nosso projeto prático ele é um gerenciador de tarefas desenvolvido para demonstrar o conhecimento de uma arquitetura full stack moderna. O nosso objetivo principal foi construir uma aplicação funcional que integrasse as tecnologias obrigatórias disponibilizadas pelo professor através de um documento. Essas tecnologias são o Node.js para o back-end, o React para o front-end, o TypeScript e o MongoDB, JWT para autenticação e Redux para gerenciamento de estado. Então a gente pode ver toda a estrutura de pastas. Na estrutura do código a gente adotou uma abordagem full stack com separação de responsabilidades. Por exemplo, a pasta SRC ela contém toda a nossa API Node.js Express e a pasta cliente contém toda a aplicação React. Na estrutura back-end, isso a gente fala da API segurança, focando mais nos requisitos de Node.js, MongoDB, TypeScript e JWT, a gente observa a estrutura e a conexão dos arquivos database.ts e server.ts. O servidor ele é construído com o Node.js e o Express. O server.ts é o ponto de partida, onde a gente carrega variáveis de ambiente e habilitamos o CORS e conectamos ao banco de dados. No database.ts, a nossa persistência de dados utiliza o MongoDB com Mongoose. Esse arquivo garante que a conexão seja assíncrona e lança um erro se a Mongo URI não for definida, garantindo o requisito NoSQL. Já nos modelos e controladores, já partindo para o TypeScript e lógica, temos os dois modelos principais, User e Task. O Task Model é a chave para a lógica do sistema, pois ele usa uma referência User para vincular cada tarefa ao seu dono, implementando a relação de dados necessária. Já no AuthController.ts, servindo para login e registro, a gente implementou a autenticação com JWT. O Register User ele utiliza o Crypt.js para fazer o hash da senha e o Login User compara a senha. Em caso de sucesso no login, ele gera o token JWT e o envia ao front-end no objeto de resposta. Quando a gente fala de middleware e proteção, nos arquivos auth-middleware.ts, esse é o ponto principal de segurança. Para proteger as altas de tarefas, a gente usa o middleware protect, Ele verifica o token do cabeçalho e decodifica. E, se válido, ele anexa os dados do usuário. Então a gente tem o rec.use ao objeto da requisição. Se o token for inválido ou estiver faltando, ele retorna um erro 401. Nos controladores de tarefa, nós temos o arquivo taskcontroller.ts e ele é o CRUD da segurança, onde a gente vai utilizar tanto as funcionalidades de criação de tarefa ou uma atualização de tarefa ou a exclusão de alguma tarefa. Então a gente implementou todas as funções CRUD: get task, create task, update task e delete task. E o ponto crucial é a validação de propriedade. Em todas as operações a gente garante que a task user toString seja totalmente igual ao req use id toString. E se pede que um usuário manipule tarefas de outro, garantindo a integridade do nosso sistema. Então tudo que a gente viu até agora é o que acontece por debaixo dos panos, E a gente vai partir
para o front-end, onde a gente vai ver as tecnologias React, Redux e a própria integração full stack, que é onde a gente realmente vê a coisa acontecer, né? Então, a princípio, a gente tem a estrutura React e rotas. A gente tem um arquivo app.tsx e essa aplicação ela vai utilizar o React e o React Router DOM para navegação. Então, a gente definiu as rotas Login, Register e Dashboard. A estrutura está preparada para receber um componente de header no futuro, porque essa foi o esqueleto, né, de como a gente implementaria as demais funcionalidades do front-end. Na camada de serviços, nós temos o arquivo services, que é para manter o Redux limpo. A gente criou essa outra camada. Então, o outservice.ts e o taskservice.ts, eles usam o Axios para se comunicar com a API. O task service, nesse caso, ele é fundamental, pois ele vai construir o cabeçalho da autorização em cada requisição protegida, completando a integração full stack com JWT. Mais pra frente a gente vai ver o gerenciamento de estado. E o que é isso? É o Redux, né, com o TypeScript. Então a gente implementamos, né, o Redux com o Redux Toolkit e o TypeScript. Então a tipagem do TypeScript é usada em interface task state e na root state, para garantir que o estado e os dados sejam sempre consistentes, minimizando erros. O tanks, a gente vai ter o arquivo create async tank em out_slice.ts e o task_slice.ts. As funções assíncronas, né? Isso a gente fala tanto do login ou do getTasks. Eles meio que orquestram a chamada ao service. Por exemplo, o getTasks primeiro obtém o token do estado global antes de chamar a API. Já o extras reducers, aqui a gente trata os 3 estados de cada chamada da API. Ou seja, quando a tarefa ela é pendente, realizada ou rejeitada. Então, dessa forma, utilizamos o add case para atualizar o estado de forma imutável, como adicionar uma nova tarefa ou atualizar uma existente com map. Partindo para as páginas de autenticação, nós temos o register.tsx e login.tsx. Essas páginas de login e cadastro são exemplos de como o React ele vai interagir com o Redux. Então, utilizamos o useSelector para ler os status das tarefas, né? Seja elas erro, carregando, para enviar os alt-tanks para se comunicarem com o back-end. O useEffect é usado para gerenciar a experiência do usuário, redirecionando o usuário para o dashboard se o login for bem sucedido. Já em estilização, ela está sendo tratada com SES, conforme exigido, né? As páginas de autenticação mencionadas anteriormente, o login.tsx e register.tsx, já apontam nosso arquivo base, que é o login register, onde definimos todo o layout e estilo. Então, diante de todo o código, né, no back-end, tanto no front-end, toda a integração full stack, a aplicação está pronta para ser iniciada. E a gente vai utilizar 2 terminais, um para rodar o back-end com o npm rundev e outro para o front-end com o npm start. Ao se registrar, o token é gerado pelo back-end, salvo pelo Redux, e o usuário é redirecionado para o dashboard, onde ele vai poder gerenciar suas tarefas, demonstrando a arquitetura completa. Então, em resumo, o projeto ele tem todos os requisitos mencionados naquele documento que foi disponibilizado para a gente. O desenvolvimento full stack, o Node.js, React, o TypeScript, o MongoDB e a autenticação JWT, o gerenciamento de estado com Redux e a utilização do SES, provando a capacidade de integrar todas as tecnologias em uma aplicação coesa e funcional.
oi, aqui é Gabriele, a dupla de Ananda, e eu vou apresentar aqui como é que ficou o front-end final da nossa aplicação. Bom, aqui a gente tem a tela de login, onde você pode pôr o seu e-mail e a sua senha, e aqui a gente tem a tela de cadastro. Caso você não tenha um cadastro, é possível fazer um. Bom, eu vou fazer um aqui de exemplo. Chama aqui de loló. loló@gmail.com. E aqui você pode criar qualquer senha. Vou colocar aqui de 1 até 6. É possível ver a senha. E tem um detalhe, caso a senha não forem iguais, a aplicação vai dar erro. Bom, a gente vai criar o cadastro. Bom, e aqui a gente tem o dashboard principal da nossa aplicação, onde a gente mostra aqui o total de tarefas durante o mês, as tarefas completadas, as tarefas em andamento e as tarefas pendentes. Aqui tem um gráfico que vai mostrar o total de tarefas também durante o mês. Bom, e aqui a gente tem a outra tela, as de tarefa, né? Onde a gente pode adicionar a tarefa. Aqui a gente tem a mesma coisa do dashboard, as tarefas pendentes, tarefas em andamento e tarefas completadas. Bom, a gente vai criar uma tarefa aqui. Ele vai pedir um título. Eu vou colocar aqui café da manhã como exemplo. Bom, e a gente pode aqui adicionar também uma descrição, como por exemplo, comer um pão e tomar um café. Pronto. A gente tem aqui o título, a gente tem a descrição, e aqui a gente pode adicionar a data, né, o prazo para concluir essa tarefa. No caso aqui, eu vou adicionar aqui para amanhã de manhã. E aqui é o nível de prioridade. A gente tem aqui o nível de prioridade baixa, o normal e a alta. Eu vou adicionar aqui o nível de prioridade normal e eu vou enviar. Bom, automaticamente ele vai vir aqui para tarefas em andamento, né? Porque a gente vai concluir isso amanhã. Vamos adicionar outra tarefa aqui. Vamos adicionar aqui fazer TCC, por exemplo. Aqui eu vou ficar sem descrição. E aqui eu vou dar um exemplo como se ele tivesse, como se o prazo fosse para entregar até ontem. Vou colocar aqui dia 19, dia 17, aliás. E eu vou colocar o nível de prioridade alta. E a gente vai enviar. Pronto. Vai ficar aqui como tarefas pendentes, porque já passou do prazo. Vamos adicionar só mais uma tarefa aqui, para a gente concluir. Vou colocar aqui fazer a feira. E aqui a gente tem uma lista, né? Vou colocar tipo 1, 2, 3, 4, 5. Como só por exemplo, tá, galera? Aqui eu vou colocar qualquer data. Eu vou colocar, por exemplo, no domingo, para concluir. E eu vou colocar baixa, nível de prioridade baixa. Tá, em andamento. A gente pode concluir essa tarefa. Vai vir aqui para tarefas completadas. E a gente também pode refazer ela. Vai voltar para tarefas em andamento. Vamos deixar aqui. Ó. E aqui a gente já, né, depois de adicionar, a gente pode vir aqui no dashboard. E aqui vai ter o gráfico mostrando que a gente concluiu 3 tarefas. A gente adicionou 3 tarefas. A gente tem 3 tarefas no total aqui. Uma tarefa foi completada, uma tarefa está em andamento e uma tarefa está pendente. Vamos voltar aqui. E a gente pode deletar uma delas, né? Eu vou deletar aqui a pendente. Deletou, apagou. Agora a gente pode voltar para o dashboard e automaticamente vai sumir. O nosso gerenciamento de tarefas, né? Como ele ficou. E é isso.